Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou falar da última leitura que eu fiz no mês de junho. Eu terminei o mês da mesma forma como eu comecei, que foi com o livro do Alexander McCall Smith. Quem acompanha o meu canal já deve ter ouvido falar nele, né? E daqui pra frente vai ouvir falar um pouco mais, porque o meu status ali de leitura é sempre tô lendo um livro dele simultaneamente com outras leituras aí. E ele me fez quebrar assim, duas barreiras ali dentro das minhas preferências literárias. Eu sempre evitei assim, trilogias, essas séries intermináveis, então quando eu fico sabendo que se trata de uma série, eu prefiro não começar, e até um tempo atrás eu não lia absolutamente nada em inglês, só mesmo em português. E ele é um autor basicamente especializado em escrever séries. Dentro dos quase 80 livros publicados por ele, a gente não tem acho que nem meia dúzia de livros isolados, né, livros únicos. A grande maioria dos livros são divididas ali em umas 5 ou 6 séries. E se eu quiser continuar lendo os livros dele só mesmo em inglês, porque desses quase 80 livros publicados por ele, só uns 6 foram publicados aqui no Brasil. Bom, e o livro em questão é o The Full Copybird of Life, né? Tá a imagem aqui na tela. Eu fiz a leitura pelo Kobo, porque para ler inglês acaba sendo mais fácil. E esse livro, ele foi publicado em 2003 e é o 5º volume da série Agência Número 1 de Mulheres Detetives, né? Atualmente essa série está com 15 livros. Sempre quando as pessoas me perguntam por onde começar, se quiserem conhecer o autor, eu aconselho a começarem pelo primeiro livro da série, tá? Que é a série mais famosa dele, que é o Agência Número 1 de Mulheres Detetives, publicado pela Companhia das Letras. Ele é bem rapidinho de ler, tem cerca de 230 páginas. Ele está esgotado, mas é fácil de achar em sebo. A Lulu Lunetes, ela leu o livro, ela comprou no sebo, vou deixar, tá linkado aqui embaixo a resenha que ela fez sobre o livro. Então acredito que seja fácil de ler, e apesar de se tratar de uma série, esse primeiro volume ele termina bem fechadinho, então quem não tiver intenção de dar continuidade a ler os outros livros da série, dá para ler esse aqui, porque ele termina de uma forma assim bem fechadinha mesmo, tá? Bom, o autor eu conheci o autor de uma forma bem por acaso, e até a forma como a maioria das pessoas acaba conhecendo ele e se decepcionando, porque ele é um autor muito difícil de ser classificado, e ele geralmente é classificado, ele é tido como um autor de romances policiais, autor de crimes, né, de séries criminais, autor de mistério até. E não há nada mais equivocado que isso, tá? A própria Companhia das Letras, ela publicou esse livro também naquela série policial dela, e eu acredito que uma pessoa que esteja procurando por um policial ali, no sentido que a gente conhece, onde um crime ali acontece e se tenta descobrir a identidade do assassino e tudo mais, vai realmente se decepcionar, né? Eu mesma procurei, comprei o livro por conta disso, achei interessante a ideia de uma mulher na África montando uma agência de mulheres detetives, e demorei para perceber que não se tratava exatamente de um romance policial, mas eu simplesmente me encantei pelo livro, me encantei pelo autor, e atualmente é o meu autor contemporâneo preferido, tá? E sempre eu vejo avaliações de seus livros, assim, pessoas falando, dando nota muito baixa, e quando eu vou ler as resenhas eu percebo que justamente o erro é aí, as pessoas procurarem a leitura, procurar por um romance policial e descobrirem que não se trata exatamente disso e acabam realmente se decepcionando, tá? Mas eu também teria dificuldade em saber classificar qual é o gênero dele. Bom, nesse livro aqui, e os livros, eles têm mesmo a estrutura dessas séries que a gente costuma acompanhar na TV, como por exemplo aquelas séries médicas como ER, em que a gente tem ali uma coisa acontecendo dentro do hospital, um caso médico,
e aí focando a vida daquele paciente, mas paralelamente vão sendo narradas ali os dramas, as vidas dos personagens ali que trabalham ali naquele hospital, né, dos enfermeiros, dos auxiliares e dos médicos. Então a gente tem geralmente esses dois focos narrativos. E aqui acontece com essa mesma estrutura. A gente sempre vai ter ali um caso policial, né, um caso detetivesco. A Preciosa Ramudio é sempre procurada para desvendar um determinado mistério ali na sua agência, mas ao mesmo tempo vão sendo ali narradas as vidas dos personagens ali da série, dos livros, né? A própria Preciosa, a sua assistente, o seu noivo, seus filhos adotivos, né? E é muito legal, né? Nesse livro aqui, o caso que a gente tem em questão, por exemplo, só para se ter uma ideia daquilo dos casos que a Preciosa Ramudio tem que desvendar, ela é procurada por uma mulher de cerca de seus 40 anos de idade que conseguiu ali, por esforço próprio, ficar muito rica. E ela chega ali aos 40 anos de idade e começa a perceber que ela está muito rica, ela conseguiu tudo aquilo que ela quis no sentido material, mas ela acabou não se casando, ela acabou não tendo filhos, né? E ela resolve se casar. E a partir do momento que ela expressa esse desejo, aparece ali uma lista infinita, uma lista imensa de candidatos ali a futuro marido, né? Até um adolescente de 15 anos tá interessado, e essa lista interminável ali, ela acaba resumindo apenas 4 candidatos principais que mais interessaram, e ela procura a agência para que a Preciosa ajude ela a descobrir entre aqueles 4 candidatos qual seria aquele que não estaria interessado apenas no dinheiro dela, mas que estaria interessado realmente nela, na pessoa, né? Então vai girar em torno disso, mas isso não é o foco principal. Como eu falei, a gente tem o foco das pessoas ali principais da série, né? Então vão se desenrolar sobre esses dois focos ali narrativos. E a forma, assim, o desfecho que ela dá pra isso, eu achei genial, tá? Eu não tenho muito o que falar dos livros, eu selecionei aqui 6 frases que eu não consegui resumir essa lista a menos, mas só pra se ter uma ideia daquilo que vocês vão encontrar e do senso de humor ali do Alexander McCall Smith. Bom, então aqui, uma frase de uma das personagens. Sim, concordou Ma Potokwane, bebendo seu chá. Nós somos muito mais espertos que vocês homens, mas infelizmente vocês não sabem disso. Bom, as 4 próximas frases têm a ver com a mesma coisa, que é a análise que as mulheres ali, principalmente a Preciosa, faz em relação aos homens, tá? Eu achei todas muito divertidas, então eu não consegui eliminar aqui. Bom, o aprendiz sorriu. Você não deve pensar tanto, Ma, ele disse. Não é bom para uma mulher pensar tanto. Não é bom para os homens que uma mulher pense tanto, ela respondeu. Sim, você está certo. Se as mulheres começarem a pensar sobre o quanto alguns homens são inúteis, isso será ruim para os homens em geral. Sim, isso é verdade. A outra aqui. Não se pode pressionar os homens. Isso é um segredo para nós, hein, mulheres? Não se pode pressionar os homens. Eles não gostam disso. Eles gostam de sentir que estão tomando suas próprias decisões. Nós todas sabemos que são as mulheres que tomam as decisões, mas nós temos que deixar que eles pensem que as decisões são deles. Isso é um ato de gentileza da parte das mulheres. Quando eu era uma menina, costumava observar os meninos brincando e via o que eles faziam. Agora que sou uma mulher, sei que não há muita diferença. Meninos e homens são a mesma pessoa em roupas diferentes. Meninos usam shorts e homens usam calças, mas eles são exatamente os mesmos se você tirar suas calças. Muito bom. Psicologia, é assim que se chama hoje em dia, mas na minha opinião é algo bem mais antigo que isso.
é apenas o conhecimento das mulheres sobre o comportamento dos homens e como eles podem ser persuadidos a fazer qualquer coisa desde que o problema seja abordado de forma certa. E a última, que foge um pouco do tema homens, né? Mas é uma verdade, tá? Maha Motsue pensou que, na verdade, quando as pessoas pedem um conselho, elas muito raramente querem seu conselho e farão exatamente o que fariam de qualquer maneira, não importa o que você diga. Bom, eu não preciso nem dizer que esse livro mereceu 5 estrelas e aquele coraçãozinho de favorito. Dentro da série eu acho que esse foi um dos melhores. Ela terminou de uma forma muito bacana. Eu adorei a série toda, o livro todo, mas a forma como ela terminou foi muito hilária, muito divertida, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários se conhecem o autor, se já leram algum livro dele, tá? E espero poder conversar com alguém que tenha lido Alexander McCall Smith. Até mais!